Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aí, disciplina de Economia, Planejamento e Projetos Agropecuários. Professor Guilherme Roldão na área com vocês. Obrigado pela sua companhia na aula de hoje. Após estudarmos a microeconomia, as estruturas de mercado, as relações das empresas com os consumidores e o uso dos fatores de produção, nós vamos começar nossos estudos agora direcionados para a macroeconomia. Então, macro, né, pelo próprio a palavra a gente imagina algo grande, né? A macroeconomia é a que estuda os governos, que estuda os grandes agregados, né? Enquanto a gente estudou aqui os mercados específicos dentro da microeconomia, vamos estudar agora os grandes agregados aqui dentro da macroeconomia. A macroeconomia trata então do estudo dos governos e a relação que os governos possuem com nós, consumidores, e com os produtores, com as empresas, com as firmas. Os governos, por mais questionados que eles possam ser, eles são necessários. Eles são necessários por conta de algumas regras e algumas metas macroeconômicas que os governos precisam exercer aí sobre as atividades produtivas. Sendo entre elas, estudaremos a seguir. As metas macroeconômicas se baseiam, então, dentro de uma necessidade e a obrigação de se manter um alto nível de emprego, ou seja, manter as pessoas ativamente ocupadas, produtivamente ocupadas. Ela tem como meta macroeconômica também manter a estabilidade dos preços, né? Isso se dá aí por meio do controle da inflação. Uma das metas macroeconômicas também está na distribuição de renda de maneira socialmente justa, e ela pode ser feita por 3 diferentes métodos. O primeiro deles, a cobrança de impostos compulsivos, né, dentro do sistema produtivo, para poder chegar aí às camadas mais necessitadas, possibilitar aí a transferência de subsídios, né? Os subsídios para classes mais afortunadas, ou até por áreas dentro do segmento produtivo que são mais atrativas economicamente, como por exemplo o crédito rural, que possui de forma subsidiada um valor bem diferente do que se é aplicado no mercado financeiro. E temos também, como uma forma de distribuição de renda, o método de transferência, né? A transferência é onde se tira de um local e passa para outro sem uma contrapartida, né? No caso do subsídio, a gente está falando do crédito, por mais que ele tenha um crédito mais barato, ele precisa ter uma contrapartida. A transferência, ela é simplesmente a realocação de recursos. Um exemplo prático que nós podemos dar é a transferência por meio dos recursos do Bolsa Família, né? Que são transferências de recursos financeiros para classes aí menos afortunadas. E uma outra meta macroeconômica aí é o crescimento econômico. Essas metas macroeconômicas no cenário atual que nós vivemos nunca estão bem em evidência, né? Pelo que temos acompanhado dentro dos noticiários, temos acompanhado dentro da realidade aí, né, que o Brasil tem e o mundo também tem se encontrado aí atualmente. Bom, um elemento importante para a gente discutir aqui sobre metas e relações macroeconômicas é o conceito do PIB, tá? O PIB é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por uma nação. Então, tudo que é produzido dentro de um país, seja ele internamente, dentro das suas empresas, né? Ou até do exterior, empresas nacionais que atuam no exterior, as divisas elas acabam retornando ao seu país de origem, né? No caso aí uma empresa nacional, e a gente tem isso como um acúmulo também do PIB, tá? Então toda a soma, né, de riquezas produzidas por um país, né, ele é considerado aí como o PIB. Isso é um elemento muito importante. A gente tem escutado bastante aí nos noticiários o quanto que o PIB ele
proporciona aí segurança econômica, né, para um país. As nossas metas de crescimento econômico, né, da produção de riquezas no país, por conta dos cenários atuais que vivemos, tem reduzido, né, adaptando aí a uma queda, né, do sistema produtivo, né, principalmente industrial, comercial e prestação de serviços, levando aí a um crescimento, né, menor e indesejado aí por parte da nossa economia. Bom, o que a gente pode entender aqui dentro da relação macroeconômica como flutuações de curto prazo? O que isso quer dizer? São situações, né, de flutuação que ocorre aí em pelo menos um ano. Em pelo menos um ano se pode fazer diagnósticos econômicos de um governo, de um país, né, por meio de duas análises. Uma análise de expansão econômica e por meio de uma análise de um cenário de recessão. Então vamos entender lá como é que funciona esse cenário aqui de expansão econômica. Fica claro a gente entender isso, que um cenário de expansão econômica é aquele que possui um crescimento real do PIB. Onde que a gente pode exemplificar isso? Um país que produz riquezas, um país que produz divisas, ele aumenta o seu PIB, né? Ele aumenta a soma, né, de todo o volume produzido. E aí a gente já tem um cenário aqui que conduz, né, para uma possibilidade de expansão econômica. Além disso, esse país precisa apresentar uma taxa de desemprego em decréscimo, né? Essa taxa de desemprego diminuindo, nós temos mais pessoas ocupadas em postos de trabalho, esses postos de trabalho que estão gerando, né, resultados, estão gerando riquezas, né? Então, quer dizer, o país produz mais e a gente possui uma quantidade maior de pessoas ocupadas. E se essas pessoas estão ocupadas, estão gerando renda, tanto para as empresas quanto para as famílias, o lucro, né, desses indivíduos aí cresce, ou seja, a taxa de poupança desses indivíduos aí se torna crescente. Num cenário oposto, de flutuação de curto prazo, nós podemos imaginar um governo também que trabalha num cenário de recessão. A recessão se mostra quando eu tenho uma redução da produção, ela é gradativa, né, e generalizada. Além disso, se a gente tem uma redução na produção, né, um encolhimento aí do sistema produtivo, consequentemente isso gera uma demissão em cascata de trabalhadores, né, provocando aí um aumento na taxa de desemprego. Até é importante a gente destacar como são feitos os cálculos, tá, de taxa de desemprego, onde esses números são avaliados mediante a quantidade de pessoas que estão sem postos de trabalho, mas que estão ainda à procura de emprego. Então, principalmente dentro do cenário da população chamada economicamente ativa. E aí nós temos aí esse cenário das pessoas que estão atrás, né, à procura de emprego, são consideradas aí desempregados. A partir do momento que o indivíduo ele para de procurar emprego, ele vai para a informalidade, essa estatística ela diminui e nós não temos mais esse número aí dentro do número de desempregados. Esses indivíduos são considerados aí ou informais ou ainda ociosos, tá? E no cenário aí de recessão, nós temos aí também, né, consequentemente, um PIB, né, diminuindo, um PIB e a renda das pessoas também caindo. Esse advento, né, que nós estamos passando atualmente, ele demonstra claramente que o mundo inteiro pode entrar em um processo de recessão, né? O crescimento econômico está desenfreado por questões de ótica sanitária, né? E isso tem impactado diretamente na economia, que ela reduziu substancialmente a produção, né? Isso tem levado aí a um aumento também da taxa de desemprego, que vai diminuir aí a renda e o lucro das famílias. Então nós temos aí uma tendência, tá, de mercado, aonde nós entraremos numa recessão econômica em nível não só nacional, mas globalizado, tá bom, pessoal? Então é importante a gente entender aí essas relações de flutuação de curto prazo e o quanto que isso impacta, né, nas nossas decisões enquanto setores produtivos, né, do país. Então, um país que está em recessão precisa se entender quais são as políticas macroeconômicas que vão ser aplicadas pelo governo para que nós
possamos estrategiar aí o nosso sistema produtivo, né? E ao mesmo tempo que a gente encontra um cenário aí de crescimento e expansão econômica, nós temos condições também aí para elaborar as nossas estratégias dentro das nossas unidades de produção, ok? Importante aí a gente detalhar aí e entender essa relação de flutuação de curto prazo. Dentro desse critério também é importante que a gente entenda aí algo que está sendo muito discutido ultimamente, que é a relação do câmbio. Tá? E o que é câmbio, então? Quando a gente recordar sobre os nossos estudos lá da lei da oferta e procura, a gente entende que as moedas, né? Cada país tem a sua moeda, e o câmbio ele é a unidade que se faz para poder fazer a troca, né? A conversão de uma unidade monetária, no caso nacional, para uma estrangeira. Então todas os países possuem a sua moeda corrente, embora dentro desse nosso cenário aqui todas as moedas possuem o mesmo valor monetário, né? Todas aí valem 100 unidades monetárias, mas nem todas essas moedas elas possuem o mesmo valor de mercado. Isso se dá por a questão da lei da oferta e procura, né? Quanto mais demandada uma moeda é no mercado corrente, mais valor ela tem, né? Então, e quando você vai fazer a troca, né, por essa moeda em relação à moeda nacional, se percebe aí no caso da moeda estrangeira em grande demanda, uma desvalorização da moeda nacional, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, o que acontece? As empresas, quando elas vão exportar, elas precisam converter o recurso, né, as divisas que eles vão receber mediante a venda de mercadorias na exportação, converter isso em moeda estrangeira. Então ela precisa fazer o câmbio, né, do produto, do dinheiro, né, da moeda que está entrando no nosso país. E da mesma forma, quando a gente importa, a gente precisa também fazer a conversão aí dessa moeda para a relação do real, né, que é a nossa moeda aqui no Brasil. Para questões econômicas, nós vamos adotar aí o dólar, né, como uma moeda internacional, que é a principal divisa que se faz aí as relações de câmbio no mundo, ok? Bom, as relações de câmbio, então, ela passa a ser considerada um complicador econômico, porque a flutuação do câmbio ela pode proporcionar aí variações dentro das estratégias macroeconômicas. Nós podemos dizer que quando o câmbio ele se valoriza, né, em relação à moeda nacional, ele estimula a exportação, né? O agronegócio depende, né, da exportação de produto primário, e exportar com câmbio de flutuação valorizada, isso favorece aí a conversão, né, da moeda estrangeira para o real, proporcionando aí maiores entradas de divisas. Mas ao mesmo tempo, uma flutuação cambial onde ela está valorizada, isso prejudica as importações, principalmente na compra de insumos, né? Os insumos, na grande maioria das vezes, são de origem importada, atrelados à moeda americana, o dólar, e quanto mais valorizada o dólar estiver, né, pior vai ser aí para os importadores. No lado oposto, nós temos aqui quando a moeda, a flutuação, né, o câmbio se desvaloriza em relação à moeda estrangeira, ele prejudica a exportação, porque a conversão de divisas, né, para a entrada no país, ela se torna menos vantajosa, né? Então, quando a gente tem aí um câmbio desvalorizado, nós podemos dar como exemplo aqui quando o Plano Real ele se implementou no país, o real como uma moeda forte, né, no momento aí da sua implantação, um real chegou a valer 79 centavos de dólar. Então a gente entende que naquele momento exportar não era uma boa vantagem, porque você exportava e quando fazia a conversão cambial, o valor que você recebia era menor do que vender dentro do mercado interno, tá? Então isso aí era um complicador também, né? Então é importante que exista um equilíbrio, né, dentro da flutuação cambial
para que isso não atrapalhe, né, a economia. E, da mesma forma, né, quando o câmbio está desvalorizado, isso estimula a importação. Então, a compra, né, de produtos estrangeiros, ela se torna maior por conta da moeda estrangeira estar, né, mais barata, ela está mais enfraquecida. Então, estimula aqui, né, a compra de tecnologia, né, a compra de insumos, mas em contrapartida nós podemos ver que isso pode prejudicar o mercado interno. Então, por isso existem alguns controles regulatórios aqui dentro do cenário do câmbio, né, como esse complicador econômico aí de estudo necessário por conta do indivíduo que está dentro da atividade agropecuária, para que ele entenda, né, os momentos corretos de comprar, de vender, de especular, né? Então ninguém está imune aqui às flutuações cambiais e ao acompanhamento também dessas variações. Dentro ainda, né, da situação do câmbio, a gente pode entender que existem diferentes regimes cambiais, né, que podem ser adotados pelos governos, né, pelas situações macroeconômicas. E eles podem ser divididos em taxa de câmbio fixa, nós podemos também ter a taxa de câmbio chamada de flutuante, e nós temos também a taxa de câmbio chamada flutuante administrada, ou, né, também conhecida na literatura como taxa de câmbio suja. Né? Então vamos entender como é que funciona aí os três modelos de regime cambial. Bom, o primeiro regime cambial, a taxa de câmbio fixa é aquele modelo de regime cambial onde a moeda nacional, né, ela está atrelada a um regime de câmbio baseado na moeda internacional. Ou seja, se a gente trazer um exemplo prático, é a mesma coisa que se R$1 ele tivesse aí o mesmo valor de $1. Né? Alguns países já adotaram essas estratégias de regime cambial por questão de desvalorização da moeda nacional, controle de inflação, por exemplo, mas que isso gerou aí algumas catástrofes econômicas para esses países, como, por exemplo, o enfraquecimento da indústria nacional, onde a população teve como estratégia ou como, né, estímulo comprar produtos estrangeiros, produtos internacionais, e, né, não valorizando a produção interna. E isso enfraqueceu aí, muito, né, a situação macroeconômica de alguns países. Outra relação que nós temos de regime cambial é a chamada taxa de câmbio flutuante. Nesse caso aqui não existe nenhum indexador, não existe nenhum controle, né, de parâmetros por meio de fixação de nenhum modelo de moeda, ou seja, aqui é uma relação de oferta e procura. O mercado, né, mediante a necessidade de compra de moeda, vai gerar uma escassez, né, de moeda interna, e isso leva a uma valorização cambial, e ao mesmo tempo, quando a gente tem a venda, né, muito acelerada, né, e de determinada moeda, a gente tem um excesso de papéis aí dentro do governo, gerando uma desvalorização da moeda nacional. Então a gente tem aí um controle somente feito pelo mercado, né, pelo livre mercado, pelo modelo aí de regime de câmbio flutuante. Né? E a gente tem também aqui um outro modelo, que é a taxa de câmbio chamada flutuante administrada, ou taxa de câmbio suja, que é a taxa de câmbio utilizada pela maioria, né, dos países. A taxa de câmbio suja, ela é controlada pelo Banco Central. Então, se permite, né, o livre mercado, a oferta e procura por meio da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. E a partir do momento que isso não se torna mais interessante para o país, ou se pode gerar algum prejuízo macroeconômico, o Banco Central ele intervém, né, dentro da atividade econômica, comprando moeda estrangeira para poder gerar uma escassez de mercado, para proporcionar uma diminuição, né, um aumento do valor cambial, e ao mesmo tempo quando ele pode entrar no mercado vendendo moeda estrangeira, né, vendendo dólares, gerando um excesso de dólares no mercado, e aí com esse excesso trazer a moeda estrangeira aí para patamares aí de valores menores, né? Isso aí conforme a necessidade ou conforme o interesse do Banco Central. Interessante entender que essa intervenção ela
ela é feita, né, sempre, esse monitoramento ele é feito, mas dependendo das condições macroeconômicas, talvez não seja compensador, né, o Banco Central fazer essa intervenção, porque ele vai acabar diminuindo, né, reservas financeiras em situações, às vezes, de colapso econômico, de crise internacional, né, e isso talvez não ajuda aí para o controle do regime cambial, uma coisa muito semelhante que nós estamos vivendo atualmente, né, um disparo aí da moeda estrangeira. Algumas vezes o Banco Central sim fez intervenções, vendeu moeda, né, ou comprou moeda para poder fazer aí o equilíbrio de mercado, mas em relação a condições de nível globalizado e mundial, né, talvez isso pouco foi eficiente, né, para o controle aí da flutuação do câmbio, né, dentro do nosso país. Ok, pessoal? Então a gente tem aqui a relação e o controle aqui dentro do estudo dos regimes cambiais. Bom, o nosso encontro hoje estava baseado dentro desse tipo de análise introdutória da macroeconomia. No nosso próximo encontro nós vamos falar das relações do governo, tá? E principalmente as questões que provocam aí as relações de dificuldade que os governos têm quando comparados a atividades de livre mercado, e vamos entender aí a diferença, né, entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Ok, pessoal? Lembre-se que nós temos uma atividade que ela vai ser disponibilizada no ambiente virtual de aprendizado para poder validar a presença de vocês na aula de hoje. Esse material ele se encontra disponível no nosso material de apoio, bem como a nossa videoaula junto com a atividade. Beleza, pessoal? Agradeço a companhia de vocês, muito obrigado e até a próxima!